Saudações, irmãos e irmãs que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus. Hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo 20, Trabalhadores de Última Hora, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo começa com uma parábola de Jesus, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por um dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhe: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à 6ª e à 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 11ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permanecem aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém os assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, e ide até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo o segundo turno, os que lhes tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te canso dando algum? Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 21:16. Os últimos serão os primeiros, né? O obreiro de última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade o haja conservado. Mas é preciso que a sua boa vontade e a sua disposição daquele que o tinha de empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça e da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorecer esperava impacientemente aquele por fim que o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Isso às vezes acontece conosco, né?
Temos o emprego, temos o trabalho, mas não produzimos o necessário durante o dia. Mas tem aqueles que trabalham pouco e produzem muito. E se não estão trabalhando, é porque por vezes a oferta de trabalho não chegou. Isso se aplica também às tarefas da vida privada, da vida material e da vida espiritual. Os bons espíritos, ou os bem-amados, são todos obreiros de última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer, o dia só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes a este mundo quando fostes chamados, um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais, diz o livro, o Evangelho. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor nos vem chamando para a sua vinha, para a sua tarefa, sem que queiramos penetrar nela? Eis o momento, embora o salário às vezes não seja aparentemente muito, empregai bem a hora que nos resta para as tarefas. Mas não é instante, então, momento de fugir da responsabilidade, como talvez tenhamos feito ao longo do tempo, em que as oportunidades de nos aperfeiçoarmos como espíritos foram surgindo e nós fomos adiando. Então, somos todos trabalhadores de última hora. E recomenda, o Evangelho, que o dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual, chamando-nos a prestar contas do mandato terreno ao longo das existências. O espírito se apercebe da continuidade da tarefa pela reencarnação, e das tarefas interrompidas, do tempo desperdiçado, mas sempre há tempo de retomada e de recomeçar. O espírito, vê que apanhou de passagem o pensamento que perceberam, entra numa nova lição de vida, um tanto mais maduro, pelas novas experiências, para avançar mais um pouco. E todos os trabalhadores de primeira hora, então, tanto quanto os trabalhadores de última hora, se trabalharem com vontade, com justiça, com determinação, envolvidos com a tarefa, terão a sua recompensa. E a missão é de todos nós. Não escutemos, então, os ruídos das tempestades que arrebatam o velho mundo, ou arrebatou o velho mundo nos abismos do nada, das dúvidas, das inquiedades. Esse velho mundo, antes de Jesus, muito antes, mas que também por vezes está presente entre nós. Acreditemos então no dogma da reencarnação e na elevação espiritual de todos nós, cumprindo as nossas missões do bem, fazendo a coisa certa, suportando as vicissitudes terrenas e dando um passo adiante, pois é chegada a hora que devemos sacrificar a nossa propagação, os velhos hábitos e nos dedicar aos trabalhos úteis, pregando a Boa Nova, levando a Boa Nova, o ensinamento de Jesus no coração. Que os espíritos elevados estão conosco, diz o Evangelho, e certamente estarão contribuindo para que nós nos tornemos criaturas mais evoluídas e mais próximas a Deus, e exortando incessantemente em nós o desejo da abnegação, pregando e cultivando o desinteresse, da avareza, da vida dissoluta, mas pregando entre nós a mansuetude,
e o bem. A fé, então, é a virtude que vai deslocar as nossas montanhas de dificuldades, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que os maiores montes, jazem depositados nos corações dos homens a impureza de todos os vícios que que não deveriam ser mais impurezas. Partimos então para, com coragem, promovermos em nós a renovação, removendo essas montanhas de iniquidades, né? E plantando então os frutos do bem, da boa nova, lapidando as imperfeições do tempo, das velhas civilizações, dos velhos costumes, para chegarmos ao mundo regenerado. Arma-se então, nesta época, as falanges do bem, de decisão e de coragem. Estejamos prontos. A terra espera para ser arada. Vamos, ide, diz, agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele nos concede. Mas atenção aos chamados para o Espiritismo. Muitos se transviaram, diz, em todos os tempos. Reparai, pois, em vossos corações essas inquietudes e plantai a semente da verdade. Perguntou se os chamados se transviaram. Então, como identificar aqueles que prosperam e seguem no caminho do bem? Essa é uma pergunta que está no Evangelho. Os irmãos responderam: reconhecei-os pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecei-lhes pelo número de aflitos a que levam o consolo. Reconhecei-los pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecei-los finalmente pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam os espíritos dessa lei e fazem dela degrau de contentar a sua vaidade e a sua ambição. Quem diz isso é o Espírito Erasto. Aproxima-se, portanto, os tempos em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já nos marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo e pelo Evangelho de Cristo. Cumprir-se-ão, então, estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu.
o Espírito de Verdade, Brasil, Paris, 1862. Então, é o momento mais do que nunca de nós nos dedicarmos ao nosso aperfeiçoamento interior e pela prática do bem, nos resignando de todas as vicissitudes que se apresentam nesse momento, passando pelas provas e as expiações e trabalhando para o bem comum, para a obra de Deus, para a obra de Cristo, fazendo a nossa parte, seja no plano material ou no plano moral e espiritual. Que Jesus nos ilumine e Deus Pai nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.